Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Hoje nós vamos falar sobre o modelo relacional normalizado, né? E essa é a nossa aula de número 3. Bem, vamos lá. Bem, primeiro vamos entender a sequência de construção do banco de dados, né? Primeiro, na aula passada, a gente falou sobre o MER, né? O MER é a primeira etapa de modelagem dos dados, né, para a implementação de um banco, né? E ele é considerado um modelo conceitual. Esse modelo conceitual ele pode ser construído antes da gente poder determinar qual é o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai usar. Quer dizer, antes mesmo de eu falar assim, eu estou fazendo essa aplicação para SQL Server, para Oracle, para MySQL, para Postgre, antes mesmo de eu determinar qual é o sistema gerenciador de banco de dados, já posso fazer um modelo conceitual, porque ele não especifica características do sistema gerenciador de banco de dados. O modelo relacional normalizado ele faz parte do projeto lógico, né? Onde a gente tem que especificar algumas características que já fazem parte do sistema gerenciador de banco de dados. Então, quando a gente estipula o modelo relacional normalizado, o MRN, né? A gente já tem que ter definido qual é o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai estar utilizando, né? Agora a gente vai entrar com alguns conceitos importantes para a gente poder entender melhor o modelo relacional normalizado e depois a gente vai conseguir fazer uma diferenciação melhor entre o MER e o MMRN, né? Eu tenho um slide na frente que a gente vai fazer isso. Ok, vamos lá. Uma chave primária, né? Em um banco de dados relacional, as informações elas são armazenadas em tabelas, conforme a gente pode ver aqui na tabela aluno, né? E essa tabela, elas são organizadas em linhas e colunas, né? No nosso caso aqui, essas daqui são as linhas, né? Aqui cada uma das linhas, e essas daqui são as nossas colunas, né? No caso, matrícula, nome, sexo, nascimento, curso e assim por diante. Cada linha é responsável por uma ocorrência de informação e as colunas são subdivisões lógicas, né, ou compartimentos, né, para diferente informação contidas em uma linha. Essa é uma definição importante, né, porque aqui eu tenho a matrícula, o nome, o sexo, o nascimento e o curso. No caso, todas essas informações dessa linha aqui fazem parte do Rodrigo, né? Se a gente for analisar. E as colunas representam essa subdivisão, né? Cada um o que é? A matrícula é uma subdivisão, o nome é outra, o sexo é outra, a data de nascimento é outra subdivisão. Agora vamos supor que queremos acessar os dados de um aluno, né? Suponhamos que a gente quer acessar o dado de um desses alunos. Deixa eu limpar aqui a tela, né? Suponhamos que a gente queira acessar os dados de um aluno. A gente deve buscar por uma ou mais colunas aqui para mim poder ter unicamente, né, o nome do aluno, né? Mas é importante a gente notar que se a gente consultar, por exemplo, eu quero saber todos os alunos que chamam José Silva. Quando eu fizer isso, ele vai me trazer esse cara, José da Silva, e esse José da Silva, certo? Então, esse nome, o nome, essa coluna nome, ela não identifica unicamente o aluno. Eu poderia, por exemplo, buscar pelo nome e a data do nascimento. Seria mais difícil. Agora, pode acontecer de dois José da Silva ter nascido também na mesma data, né? É, o que acontece é que nessa tabela específica, uma coluna que especifica unicamente o aluno é a matrícula, né? Essa matrícula aqui, eu vou ter um número de matrícula que não se repete, né, de forma alguma para nenhum dos alunos. Então, se eu tiver o número da matrícula, eu vou conseguir filtrar exatamente o aluno que eu quero e não podendo ter replicação de linha, né? Isso é muito importante a gente entender, né? Que a gente vai entrar com alguns conceitos de chave, né? E essa chave primária é a chave que identifica unicamente, né, um registro dentro de uma tabela, né? Uma linha dentro de uma tabela. Então vamos lá.
Aqui a gente tem o exemplo, né, de quando a gente consulta pelo nome José da Silva, né, que aparece dois registros, né? Esses dois registros são duplicados. Se eu fizer pela matrícula, ele vai me pesquisar somente o José da Silva que eu estou procurando, que seria o 1701. Então a matrícula ele identifica unicamente, né, um aluno dentro dessa tabela. Isso é muito importante a gente entender. Vamos lá. Superchave, né? O que é uma superchave, né? Essa superchave é um conjunto de um ou mais atributos que permite a gente identificar uma linha de forma única, né? Se a gente poder, por exemplo, for analisar essa tabela aqui de funcionários, né, essa entidade, a gente vai ver que a gente tem vários campos, né? Mas quais desses campos, com certeza, eu vou conseguir identificar unicamente um funcionário, né? Por exemplo, se a gente pegar o CPF, ele é um forte candidato, né? Porque cada um tem um CPF, não se repete. Carteira de identidade também é uma super-chave, porque eu consigo identificar só com a carteira de identidade o número uma pessoa, nenhuma vai ter um número idêntico de carteira, né? E o CPF também. É importante saber também que outras superchaves pode ser montada quando a gente agrupa mais de uma coluna. Por exemplo, se a gente agrupar o CPF e o nome, né? Se a gente agrupar o nome e o CPF juntos, eles também eles são uma superchave, porque o nome e o CPF junto, eles identificam unicamente um funcionário, né? Da mesma maneira, a gente pode colocar a carteira de identidade, o nome, ou o nome e o telefone, né? Por exemplo, o nome aqui da pessoa, né? E o telefone da pessoa também pode ser considerado uma chave, né? Porque eles identificam unicamente a pessoa. Ou o nome, carteira de identidade, CPF também é um exemplo válido. O que a gente tem que entender é que o atributo nome do funcionário aqui, ele não identifica, ele não pode ser considerado uma super-chave, porque ele não identifica unicamente o cara. Eu posso ter, conforme o exemplo anterior, eu posso ter dois José da Silva e esses dois José da Silva, logicamente, vão ter CPF e carteira de identidade diferentes, mas o nome dele vai ser o mesmo, então eles não são super-chave. Então, a superchave é um conjunto, só para a gente frisar, né? Um conjunto de um ou mais atributos, né? De um ou mais campos, né? Ou colunas, que permite a gente identificar de forma única uma linha, né? Então, eu posso juntar, por exemplo, dois, três, quatro campos, que com certeza identifico unicamente, e estipular esse cara como sendo esse conjunto de atributos, né? De colunas, como uma superchave. Bem, aí a gente tem a chave candidata, né? Diferentemente da imagem que a gente está mostrando aí, né? A chave candidata é um conjunto específico de superchave. Ela é uma superchave, mas só que ela guarda uma combinação, né, que possui qualquer subconjunto que seja superchave. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, eu não posso ter, por exemplo, dentro do conjunto de chaves de uma chave candidata, uma ou mais chaves que sejam super chaves sozinhas. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o nome CPF, ele vai ser uma super chave, mas ele não é uma chave candidata. Por quê? O CPF sozinho já é uma super chave. Então, assim, se eu tiver dentro de um conjunto de chaves, uma ou mais chaves que faz parte de uma super chave, ele não pode ser uma candidata. A candidata é um conjunto de campos, né, um conjunto de atributos que vai identificar unicamente, né, o funcionário, né, no nosso caso da entidade, mas só que ele não pode ter, por exemplo, dentro dele um conjunto que é superchave. É como se a gente dissesse assim, eu quero o conjunto mínimo de atributos, né, o número mínimo de colunas que vai identificar unicamente.
Quando eu pego, por exemplo, o nome e CPF, o nome ele é uma informação a mais, porque o CPF sozinho já identifica o cara, eu não preciso do nome, né? Então a chave candidata é a chave mínima, né? É o mínimo de atributos que eu identifico unicamente, né? Aquela linha. E eu não posso ter como parte dela, né, uma super chave. Por exemplo, se a gente for dar um exemplo, a gente tem CPF é uma chave candidata, carteira de identidade é uma chave candidata, o nome e o telefone é uma chave candidata porque eles sozinhos, eles não são uma super chave, né? Então, os dois juntos eles podem ser considerados uma chave, uma chave candidata. Bem, agora a chave primária, né? A gente começou falando sobre ela, agora que a gente definiu a diferença entre superchave, né, e chave candidata, agora a gente vai entender melhor o conceito de chave primária. A chave primária é uma chave candidata escolhida pelo projetista do banco de dados. Quer dizer, é aquela chave candidata que vai ser escolhida pelo banco de dados para identificar unicamente aquela linha. É o principal meio, né, que a gente identifica uma linha. A chave primária sempre vai ser o principal meio para identificar uma linha de forma única. A gente tem que seguir algumas regras, né, para estipular a chave primária e uma coluna ser chave primária, né? Ela não pode ter valor vazio, valor nulo, de forma alguma, né? E a gente não pode, de forma alguma, quando a gente estipula uma chave primária, a gente ter valores duplicados. A gente vai ver que num sistema gerenciador de banco de dados, se eu tentar inserir duas linhas com a mesma chave primária, o banco de dados, o sistema gerenciador, ele vai me retornar um erro, falando, olha, você não pode inserir um registro duplicado. Então, essa chave primária que a gente estipula, né, como chave primária dentro do banco, ela não deixa, né, o sistema gerenciador não vai deixar a gente repetir esse campo de forma alguma. Vamos lá, a gente aqui, graficamente, a gente consegue identificar as chaves primárias com essa faixa, essa divisão aqui, né, que a gente pode notar, né, nesse exemplo, né. Tá vendo que a gente tem aqui essa divisão que identifica as chaves primárias. Conforme a gente pode ver também, a gente tem aqui no nosso caso chaves primárias compostas. A gente tem a simples, que é quando um único item, como aqui em médico a gente tem o CRM, e as chaves primárias compostas, como em especialista, que a gente tem o CRM e o código da especialidade, e a consulta, onde a gente tem o ID do paciente, o CRM e a data, que faz parte da chave primária, né? Se a gente for analisar algumas dessas entidades aqui, a gente vai notar o seguinte: por exemplo, especialidade aqui, né, é a especialidade do médico, que o médico pode ser, por exemplo, pode ser cardiologista, ele pode ser neurologista, fisioterapeuta, sei lá, né, pode ter diversas especialidades. Agora, como que eu relaciono essa especialidade sem repetir essa descrição, né, com o médico? Eu utilizo essa tabela aqui, nessa entidade auxiliar, que eu vou ter o CRM e o código da especialidade. Dessa forma, eu não vou repetir essa descrição para cada médico que tiver essa especialidade, né? Então, essa tabela aqui é uma tabela formada a partir do relacionamento, né? Essa tabela aqui, desculpa, especialista, né? Formada a partir do relacionamento entre especialidade e médico, né? Se a gente for analisar, a gente também tem a seguinte situação: o código especialidade aqui e a descrição, ambos são únicos. Por exemplo, se eu falo que eu tenho uma especialidade de cardiologia, eu não vou repetir essa especialidade em dois itens, né? Sempre vai ser único, os dois aqui vão ser únicos, mas só que tem uma vantagem: quando a gente estipula um código inteiro para ser a chave primária, ela tem a vantagem de, quando eu exporto ela para essa outra tabela aqui, ela ser
um número inteiro mais fácil da gente poder lembrar, né? Qual a especialidade? Um, 2, 3. E também o fato de ser menor o tamanho dela, porque em termos de armazenamento, o código de especialidade vai ocupar um espaço bem menor do que a descrição. Então a gente acaba economizando espaço em banco de dados também. Esse código da especialidade aqui, ele fica mais fácil da gente exportar para outras tabelas como uma chave estrangeira, né? Que a gente vai entender também o conceito logo à frente. Opa. Bem, vamos lá então. Agora vamos entender o conceito de chave estrangeira. Já que a gente já aprendeu o conceito de chave primária, o conceito de chave estrangeira é o seguinte: é um atributo, né, uma coluna de uma entidade, né, de uma tabela, que vai ser replicada em uma outra. O objetivo da gente replicar essa chave é estabelecer o relacionamento, né, entre duas tabelas ou duas entidades, né? Então a gente faz o que? Se eu tiver duas tabelas, eu quero relacionar as duas, né, de alguma forma, eu posso utilizar a chave estrangeira, né, que vai ser uma chave de uma tabela que vai ir para outra tabela, ser uma chave estrangeira naquela tabela. A chave estrangeira, ela vai ser primária na tabela de origem. O que é isso? Vamos entender melhor aqui no nosso exemplo aqui, que é interessante esse exemplo. Ó, por exemplo, a gente tem um aluno aqui, certo? Uma entidade aluno e aqui eu tenho uma entidade curso. A gente pode ver que a gente tem aqui o curso de informática, curso de saneamento. É interessante porque aqui a gente só tem duas colunas, mas esse dados do curso aqui, ele poderia ter a entidade, que o curso, carga horária, eu posso ter várias informações relacionadas ao curso aqui nessa entidade abaixo. No caso aqui, para simplificar, a gente só tem duas colunas. Então o que acontece? Um aluno ele está fazendo um determinado curso, por exemplo, de informática. Para mim estipular essa informação do curso aqui, a gente pegou essa coluna aqui, né, que ela é chave primária nessa tabela e colocou ela nessa outra entidade aqui em cima, que a gente pode ver aqui, ó, desculpa, aqui, né? Então essa coluna código do curso aqui nessa tabela, ela é uma chave estrangeira nessa tabela. Se eu falar que código curso em relação a curso, ela é uma chave primária, porque ela identifica unicamente o curso aqui nessa tabela, certo? Mas só que nessa tabela aluno aqui, nessa entidade aluno, ela é uma chave estrangeira, que ela identifica qual é o curso que esse determinado aluno faz. Então ele faz o relacionamento do aluno com qual curso ele realiza. Se a gente, por exemplo, quiser saber qual é o nome desse curso, eu venho aqui com essa informação, eu venho nessa tabela que é única, né? E vou identificar unicamente que esse aluno faz o curso de informática. Ou, por exemplo, a Andressa Simões aqui, eu vou saber que ela faz SAN, eu vou vir nessa tabela de curso e vou identificar unicamente o curso de saneamento. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, a chave estrangeira é quando uma coluna é replicada em uma tabela, mas só que na tabela de origem dela, ela é chave primária. Isso é muito importante a gente entender esse conceito, né? A gente vai usar bastante ele, porque conforme a gente pode ver, se eu colocasse essas informações do curso dentro dessa tabela, eu teria que replicar ela para cada vez que um aluno fizesse o mesmo curso. Isso é inviável, né? A gente vai ter um espaço desperdiçado muito grande no banco de dados. Opa! Então vamos lá. Bem, depois que a gente entendeu o conceito, vamos ver como que a gente faz, vou entender melhor as diferenças entre o modelo entidade relacionamento e o modelo, né, relacional normalizado. Então, olha só, aqui a gente tem o MER, né, desse lado, né, e a gente tem aqui o modelo relacional normalizado. Conforme a gente pode ver, as diferenças entre eles, né, primeiro, as chaves primárias aqui, elas são marcadas, né? A gente pode ver que elas são marcadas aqui nesse diagrama, né? As chaves estrangeiras também são marcadas, conforme a gente pode ver, tem até um padrão que coloca ó, o curso.codecurso.
Quer dizer, isso significa que é uma chave estrangeira que veio da tabela curso, né? Ó, conforme a gente pode ver aqui, né? Então, ó, curso, código curso. Aqui ela é chave primária, mas aqui nessa tabela ela vira uma chave estrangeira que vai identificar qual curso esse aluno faz, certo? Uma outra informação importante é que quando a gente tem um relacionamento n para n, né, que nesse caso aqui, ó, n, né, e n aqui, a gente consegue, quando a gente passa para o modelo relacional normalizado, esse relacionamento que a gente tem aqui, inclusive especificado quais são as chaves aqui, ele se torna uma outra entidade, né, que vai relacionar de forma 1 para 1. A gente pode ver que 1 para n, né? Que aqui, olha, eu transformei um relacionamento n para n num relacionamento de 1 para n e de 1 para n. Então, a gente no modelo relacional normalizado, a gente não vai ter relacionamento de n para n. Sempre quando a gente tiver esse relacionamento de n para n, esse relacionamento ele dá origem a uma nova entidade aqui. Tá vendo, gente? Ó, grade curricular. Da mesma forma que a gente tem esse relacionamento aqui, ó, n para n, que quando a gente passa do MER para o modelo relacional normalizado, a gente vê que ele gera essa outra tabela aqui, essa outra entidade, né? Que essa outra entidade, ela é uma entidade que surgiu a partir desse relacionamento n para n. E a gente pode ver que ele é um relacionamento 1 para n aqui, né? E aqui a gente tem de 1, né, para n também. Ok, pessoal? Eu acredito que uma outra informação importante aqui sobre o modelo real normalizado, relacional normalizado, é que os nomes já têm que seguir um padrão, né, de nomenclatura do sistema gerenciador de banco de dados. Aqui a gente pode colocar, né, no MER qualquer nome que a gente tiver, inclusive utilizando espaço, começando com número ou tendo acentuação. Mas só que quando a gente passa para o modelo relacional normalizado, essas regras, né, de nomenclatura têm que seguir as mesmas regras que o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai usar, ela segue. Beleza, gente? Então vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, que é interessante. A gente pode ver que quando a gente analisa esse tipo de relacionamento aqui eu até inverti, né? Aqui é o modelo, aqui é o MER, né? Deixa eu colocar aqui em cima, né? Aqui é o MER e aqui é o MRN. Vocês estão vendo que eu sou bom para banco de dados, agora para desenho eu sou uma perdição. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o projeto e tem o funcionário. Como o relacionamento é de n para 1, eu não tenho a necessidade de criar uma nova entidade. Eu simplesmente faço o relacionamento aqui. E como o relacionamento é de n para 1, o que acontece sempre quando tem esse relacionamento é que a chave primária do funcionário, né, no caso aqui do funcionário, sempre vai para o lado do n. Então, ó, um funcionário ele pode participar de N projetos, né? Então, o que aconteceu aqui foi o quê? Que o código do funcionário ele vem para dentro de projeto, né? Na verdade, é gerencia, né? Quando a gente fala aqui, ele gerencia. Então, ó, um funcionário gerencia vários projetos. Então, como o lado que tem um aqui, ele sempre vem para esse lado de cá, ó. Então, olha só, o código aqui do matrícula do gerente aqui, na verdade, ele é a matrícula do funcionário que veio para cá por causa desse relacionamento aqui. Beleza? Agora, se a gente for analisar uma outra situação aqui, ó, de função, né? Aqui eu tenho a função que é de 1 para n. Conforme eu falei, quando a gente tem 1 para n, o lado que tem 1 vai para dentro do que tem n. Então, olha só, quando a gente pega aqui o ID da função, ele veio para dentro de funcionário, como a gente pode ver aqui, ó, função ID funcionário. Esse cara subiu dessa tabela e virou uma chave estrangeira aqui nessa tabela, né? O ID função aqui é uma chave primária, ele visou uma chave estrangeira aqui dentro.
A mesma coisa aconteceu aqui, né? Que a gente viu que a matrícula do funcionário virou uma chave estrangeira aqui, mudou de nome porque o relacionamento exigia isso, né? Que ele quer saber qual é o funcionário que gerencia esse projeto. É interessante a gente analisar que aqui a gente também tem um relacionamento N para N, né? Que é a equipe que participa do projeto, né? Que trabalha no projeto. Como é um relacionamento N para N, ele dá origem a uma nova, né, entidade. Essa entidade, ela tem que ter as chaves primárias das duas entidades que participam desse relacionamento de N para N. Então, ó, a gente vê que nessa tabela resultante aqui, eu tenho como chave estrangeira, né, o funcionário ponto matrícula e o projeto ponto número, que são as chaves estrangeiras que fazem juntamente, eles criam a chave primária composta da tabela equipe. Aqui eu consigo identificar quais os funcionários, né, que fazem parte de determinados projetos, né, e vice-versa, né? Eu consigo saber num projeto quais funcionários trabalham nele e qual funcionário trabalha em qual projeto. Com esse relacionamento aqui eu consigo determinar quem gerencia o projeto. Beleza, gente? Agora a gente vai ver um pouco sobre as formas normais, né? As formas normais, antes da gente encerrar o projeto, né, lógico do banco de dados, ainda resta essa etapa que é a normalização. Nessa etapa, a gente verifica se o banco de dados atende a determinadas normas, né? E essas normas, existem várias delas. A gente vai se atentar às três primeiras normas, né? São as mais importantes, digamos assim, né? A primeira norma formal, né? A primeira forma normal de normalização é que determina que nenhum atributo de uma entidade deve ser multivalorado. Essa é bem tranquila essa regra porque é muito fácil da gente verificar. Por exemplo, a gente tem aqui o médico, né? Tem o ID do médico e o nome e o sexo. E aqui a gente tem telefones. A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente coloca o nome de campo, né, no plural. A gente pode ver que aqui eu tenho 3 telefones para o mesmo médico. Então esse atributo ele nunca pode ser multivalorado quando a gente trabalha no banco de dados relacional. É interessante, né? A gente tem até o símbolo aqui de negativo, que a gente trabalha dessa forma. Essa forma é a forma correta, né? Onde eu vou ter o ID do médico, o nome, o sexo, e esse telefone aqui, que é um atributo que tem mais de um valor, eu vou criar uma tabela para poder identificar eles. Então, cada telefone, ó, você pode ver que esse médico aqui ele tinha 3 telefones. Então ele virou uma tabela, uma entidade de telefones aqui. E esses telefones, ó, 3, que é o mesmo código aqui de cima desse cara, ó, ele identifica os telefones dele. Entendeu? Nesse caso aqui, se a gente quiser, por exemplo, ter até mais de 3 telefones, a gente pode ter uma infinidade de telefones para cada médico, né? Se a gente quiser até, se eu estivesse modelando esse banco, eu até estipularia qual é o tipo do telefone, né? Se é celular, se é telefone pessoal, do trabalho e assim por diante, também é um campo que poderia ser interessante nesse caso. Mas o importante é a gente entender que a gente não pode ter um atributo multivalorado, igual aqui, ó, três valores, né? Para o mesmo campo, né? Que seria o telefone. Nesse caso aqui, a gente sempre tem que fazer a divisão. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Segunda forma normal, né, a normalização. Determina que tabelas com chaves primárias compostas devem ter os demais atributos dependentes de toda essa chave primária e não apenas parte dela. Aqui é interessante a gente entender o seguinte, olha, quando a gente vem analisar essa tabela, então a gente vai ver que a gente tem número do filme, né? E o ID do ator aqui. O que acontece é o seguinte, ó, como a gente pode ver, eu tenho essa duplicação de ator. Então a chave primária, vamos supor, se a gente estipulasse para filme a chave primária como sendo o número do filme e o ID do ator, a gente tem campos aqui que não dependem exclusivamente dessas duas chaves. Por exemplo, o ID do ator é o ZQT, né? Esse ZQT ele faz referência
a esse ator e a esse ator. E na verdade a gente vai ter, acaba tendo replicação de dados aqui dentro, né? E isso não é interessante, né? A gente pode ver aqui também que o filme do Transformers acaba se repetindo, porque eu tenho dois atores diferentes cadastrados nesse filme. E isso não é interessante. Então, quando a gente tem uma chave primária composta, a, todos os campos devem depender unicamente da chave primária. Eu não posso ter, por exemplo, atributos que vai depender de uma das chaves, né? E outros atributos que vai depender de outras da chave. O correto nesse caso aqui é a gente ter o filme com a ID do filme, né? O número do filme, tá vendo? Não se repetem os números. E aqui a gente criou uma tabela intermediária que é elenco e outra com ator. A gente pode ver que em ator aqui também não tem repetição. E nessa outra tabela, né, que seria a tabela intermediária, eu vou ter o número do filme e qual ator. Conforme a gente pode ver, o número do filme se repete, mas a linha sempre vai ser única nesses casos, né? A gente não tem aqui replicação de dados, a gente não tem ambiguidade. E isso que é o interessante a gente trabalhar. Então, só lembrando, né, quando a gente tem uma chave primária composta, os atributos de todos os campos da tabela ali tem que ser dependente dos dois campos. A gente não pode ter, por exemplo, um atributo que é dependente de uma das chaves, né, individualmente, de forma alguma. Se acontecer, a gente tem que fazer essa divisão aqui, né? A terceira forma normal, ela determina que não deve haver interdependência entre os atributos que não fazem parte da chave primária. Para estar na terceira forma normal, tem que estar necessariamente na segunda. Olha só, essa terceira forma normal, a gente tem que entender em relação a, por exemplo, o subtotal aqui. Eu não posso ter de forma alguma, por exemplo, eu tenho o número do pedido, certo? E tenho o código do produto. Beleza, a quantidade e o valor unitário são itens que são dependentes, né, de ambas as chaves. Agora, o subtotal aqui que a gente vai ter, ele depende unicamente da quantidade vezes o preço unitário. Eles não dependem das chaves primárias. Então eu tenho um campo aqui que ele não depende da chave primária. Isso não pode acontecer, entendeu? Esse tipo de situação aqui a gente tem que evitar. Todos os campos dessa tabela tem que depender desse conjunto da chave primária composta aqui, por número do pedido e código do produto. Uma outra situação que acontece é essa daqui, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, um filme, né? E nesse filme eu tenho o título, a categoria e o preço. Conforme a gente pode ver, a chave primária dessa tabela é o número do filme. Agora, nesse caso aqui, o preço, né, ele é dependente da categoria. Então, por exemplo, eu tenho uma repetição aqui, ó, na categoria lançamento, R$ 4 e R$ 4. Então, esse preço, ele não depende da chave primária, ele depende dessa coluna que seria a categoria. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter todos os campos dependentes unicamente da chave primária. Se a gente for analisar melhor essa segunda opção aqui agora, a gente criou, né, uma tabela categoria, e nessa tabela eu vou ter os preços de cada categoria. E aqui eu vou determinar somente qual é a categoria e com a categoria eu determino qual é o preço dela. Essa é a forma correta, né? Bem, algumas ferramentas case, né, que a gente pode estar utilizando aí. Essas ferramentas são ferramentas gratuitas que a gente pode baixar elas e estar utilizando para fazer a modelagem. Algumas dessas a gente vai ter videoaulas de exemplo para ensinar vocês a estarem utilizando. Bem, pessoal, um forte abraço aí a todos. Até a próxima.